Você já sentiu o peso esmagador de tentar salvar alguém que parece não querer ser salvo? Aquela exaustão que não é física, mas da alma, de tanto estender a mão e ver a pessoa afundar ainda mais? E se eu te disser que, às vezes, o maior ato de amor e fé é justamente não ajudar? Essa é a história de Dona Aurora, uma mulher cuja vida foi um testemunho de generosidade e fé inabalável. Para ela, ajudar era um chamado, uma extensão do amor divino. Mas havia uma única pessoa em sua vida que testava os limites de sua compaixão, que a levava ao ponto de questionar não só a si mesma, mas a própria vontade de Deus. Era seu sobrinho, Marcos. Um homem que, para Dona Aurora, parecia viver em um poço sem fundo de pessimismo, vitimismo e, o mais doloroso, uma constante acusação a Deus por todas as suas desgraças. Cada fracasso, cada porta fechada, cada tropeço era, para Marcos, uma prova de que o céu o havia abandonado. E Dona Aurora? Ela estava sempre lá, com um conselho, um abraço, uma oração, um pouco de dinheiro, uma palavra de esperança. Ela era a ponte, a muleta, o porto seguro. Por mais de uma década, ela regou essa semente com todo o amor que tinha, esperando que a fé florescesse. Mas o que via era apenas a mesma queixa, a mesma inércia, a mesma recusa em enxergar a própria responsabilidade. A dor de Marcos se tornou a dor de Dona Aurora. A exaustão dele, a exaustão dela. Ela se sentia culpada por sequer pensar em recuar, pois sua fé a ensinava a nunca desistir de ninguém. Mas, no silêncio de suas noites, uma pergunta martelava em seu coração. Até quando, Senhor? Até quando eu serei um obstáculo para a tua própria ação? Ela estava no limite. Sua alma clamava por uma resposta, por um sinal que a guiasse através desse labirinto de amor e desespero. E foi nesse ponto de ruptura que a sabedoria divina começou a se desdobrar, revelando uma verdade que quase ninguém ousa falar. Uma verdade que mudaria para sempre sua perspectiva sobre o amor, a ajuda e o verdadeiro poder da fé. Dona Aurora, em sua jornada de fé, descobriu que existe um único passo, mas poderoso, que vai te mostrar como saber recuar pode ser o ato revolucionário que está faltando na sua vida. No início, essa ideia de não ajudar parecia uma traição aos seus princípios mais profundos. Como uma mulher de fé poderia virar as costas para alguém que amava? Ela resistia. Sentia-se egoísta, insensível. Deus me chamou para amar, para ser luz, ela pensava. Mas a cada nova tentativa de resgatar Marcos, ela se sentia mais drenada, mais distante da própria luz que tentava acender nele. E foi numa dessas noites insones, depois de mais uma conversa exaustiva com Marcos, que a verdade a atingiu como um raio. Ela estava de joelhos, pedindo a Deus que lhe desse forças para continuar, que lhe mostrasse o que mais ela poderia fazer. E foi então que uma voz, não audível, mas clara como cristal em seu espírito, lhe sussurrou: Filha, você não é a salvadora, você é a ponte. Mas se a pessoa não quer atravessar, você não pode carregá-la. Naquele momento, ela entendeu. Ela já tinha vivido isso antes, com outras pessoas, em outras situações, mas nunca com a clareza que teve com Marcos. Ela estava interferindo no processo divino. Deus, em sua infinita sabedoria, às vezes precisa que o chão falte para que a pessoa olhe para cima. Mas ela, com seu coração generoso e intenções puras, estava sempre estendendo a mão para segurar, impedindo que ele sentisse a gravidade da própria queda. Ela estava sendo uma muleta, não uma inspiração. O primeiro e mais profundo insight que recebeu foi este: o amor verdadeiro sabe quando recuar, e a fé nos ensina a confiar no tempo de Deus. Dona Aurora percebeu que seu amor por Marcos, embora genuíno, estava se tornando permissivo. Ela estava regando uma planta que precisava de um período de seca para fortalecer suas raízes.
Ela estava protegendo-o das consequências que, paradoxalmente, eram o único caminho para sua verdadeira transformação. A narrativa sensorial da sua própria luta era de um cansaço que ia além do corpo. Era um cansaço da alma, de ver a repetição do erro, de ouvir as mesmas desculpas, de sentir a energia se esvair. Ela se sentia culpada por querer paz, por querer se afastar. Mas o insight que veio foi que a paz que ela buscava não era egoísmo, era discernimento. Era a voz de Deus, ele dizendo: deixe-o comigo. Essa mudança interna foi revolucionária. Dona Aurora começou a florescer novamente, não porque Marcos mudou, mas porque ela mudou a forma como o amava. Ela entendeu que o preço de continuar ajudando daquela forma era alto demais. Era o preço da sua própria paz, da sua fé sendo testada por uma batalha que não era dela para lutar sozinha. E o mais importante era o preço da oportunidade de Marcos encontrar a Deus por si mesmo, sem a sua interferência constante. Dona Aurora aprendeu que, às vezes, o não que damos a alguém é o sim que Deus precisa para agir. E essa foi a primeira grande revelação que a libertou. Ah, meu filho, entender essa verdade foi só o começo. O verdadeiro desafio, a verdadeira provação, foi aplicar esse não na prática. O medo, ele é um bicho traiçoeiro. Ele sussurrava em seus ouvidos: e se Marcos piorar? E se ele se sentir abandonado? E se Deus me cobrar por não ter feito mais? A culpa tentava lhe sufocar, fazendo-a se questionar se estava sendo egoísta, se estava falhando como cristã, como tia. Eu já vivi isso, essa batalha interna. A dor de ver alguém que você ama tropeçar, e a dor ainda maior de não estender a mão, de não intervir, de não ser a salvadora que você sempre foi. Mas foi exatamente nesse ponto de maior vulnerabilidade que a fé se tornou minha âncora. Dona Aurora se agarrou à promessa de que Deus é soberano, que Ele ama Marcos muito mais do que ela poderia amar, e que seus caminhos são mais altos que os seus. A revelação mais profunda veio quando ela entendeu que o amor verdadeiro não é permissivo. Ele não sustenta o erro, não alimenta o vitimismo, não compactua com a inércia. O amor verdadeiro, o amor de Cristo, é transformador. E para que a transformação aconteça, às vezes é preciso que a pessoa sinta o peso das próprias escolhas. É como um jardineiro que sabe que, para uma planta crescer forte, ela precisa de sol, mas também de um período de seca para que suas raízes se aprofundem em busca de água. Regar demais, sem discernimento, pode afogar a raiz da verdadeira mudança. Ela percebeu que, ao continuar sendo a muleta de Marcos, ela estava, sem querer, impedindo-o de desenvolver as próprias pernas da fé e da responsabilidade. Ela estava roubando dele a oportunidade de um encontro genuíno com Deus. Um encontro que só acontece quando a pessoa se vê sem saída e finalmente olha para o céu. Foi um processo doloroso, de muita oração e lágrimas. Mas Dona Aurora se lembrou das palavras de Provérbios: não repreendas o escarnecedor para que não te odeie, repreende o sábio e ele te amará. Marcos, com seu pessimismo e vitimismo, muitas vezes agia como um escarnecedor da própria vida, das oportunidades e até da fé. E ela precisava se afastar para que ele tivesse a chance de se tornar sábio. E então, a paz. Uma paz que ela não sentia há anos. Não era uma paz de indiferença, mas uma paz de confiança. Dona Aurora entregou Marcos nas mãos de Deus, e essa entrega a libertou. Ela entendeu que seu papel não era carregar o fardo dele, mas orar por ele e confiar que Deus faria o que ela humanamente não podia. E o que aconteceu? Não foi imediato, claro, mas aos poucos, Marcos começou a sentir o preço alto de suas escolhas. A ausência da sua ajuda constante o forçou a encarar a realidade. Ele começou a buscar soluções por si mesmo,
a questionar suas próprias atitudes. E para minha alegria e surpresa, ele começou a buscar a Deus de uma forma que nunca havia feito antes. Não por desespero de um alívio temporário, mas por um desejo genuíno de mudança. Eu, Dona Aurora, que já vivi isso, posso te dizer, essa decisão de recuar não é fácil, mas é libertadora. Ela te liberta do fardo que não é seu. E mais importante, liberta a pessoa amada para que ela possa encontrar o próprio caminho, o próprio Deus. Então, se você está se sentindo exausto, culpado, sobrecarregado por tentar ajudar aquela única pessoa que parece não querer ser ajudada, lembre-se dessa história. Lembre-se que o amor verdadeiro sabe quando recuar, e a fé nos ensina a confiar no tempo de Deus. Não tenha medo de dar esse passo. Não tenha medo de confiar que Deus está no controle. Às vezes, o maior ato de amor é permitir que as consequências ensinem. E o maior ato de fé é entregar o controle a quem realmente pode transformar. Se essa mensagem tocou seu coração, se abriu seus olhos para uma nova perspectiva, deixe um sinal de fé nos comentários. Escreva: Senhor, me ensina a discernir quando devo ajudar e quando devo esperar em Ti. E se você quer continuar recebendo mensagens que transformam sua fé e sua vida, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade hoje. Porque talvez Deus queira usar você para abrir os olhos de outra pessoa.